everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF! CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física! CADEF de número 229! Very good! Graças a Deus estamos juntos! Que felicidade! Esse contato diário nosso, para mim, man, é uma felicidade. Vocês não têm ideia. Vocês renovam a minha vida. Vocês renovam a minha energia. Muito obrigado por vocês existirem, por vocês prestigiarem o CADEF. Muito obrigado. Quero mandar um beijo para todos vocês e também para os meus administradores. Mais de 20 administradores que nos ajudam. Se não fossem os meus administradores, como que seria o CADEF? Só no Facebook, o CADEF já tem mais de 6.000 membros. Mais de 6.000 membros só no Facebook. O grupo CADEF, man! Temos 3 grupos no WhatsApp. CADEF no WhatsApp. CADEF 1, CADEF 2, CADEF 3. O CADEF 3 está quase lotando. E temos também quase 5.000 inscritos no canal, no YouTube. Quase 5.000 inscritos. Então nós temos 12.000 pessoas vinculadas ao CADEF. 12.000. Claro que esse número ele é apenas, digamos, que é registrado, mas é muito maior. Sabemos que é muito maior. CADEF está no mundo inteiro, em todos os continentes. Eu recebo mensagens dos amigos da Europa, da Ásia, da América do Norte, da América do Sul, dos países da América do Sul. Todos os estados, eu recebo muitas mensagens dos irmãos. Então, CADEF é um sucesso total, é um sucesso pleno, graças a Deus. Por quê? Porque CADEF vem das alturas. E por falar em alturas, céu, oh my gosh, sky, muito bom. Por falar em sky, em céu, nós iremos tratar hoje de um assunto muito importante, dos nossos amigos que vêm do céu. Céu, claro que é uma figura alegórica, muito bem, porque estado de plenitude está na mente. Não existe um céu que nos traga a plenitude interior. Esse céu existe na mente. Muito bem, então o que acontece? Esses seres que vêm das alturas, que são os nossos irmãos superiores, espíritos desencarnados, que nós conhecemos como anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos familiares, guias espirituais. Muito bem, quem são eles? Eles ficam conosco? Eles podem ficar conosco? Eles nos abandonam? Podemos ter guias, anjos protetores ou anjos guardiões de outros planetas? Por exemplo, eu posso ter um pleidiano como anjo guardião? Vamos fazer análises? Vamos estudar juntos? Porque o CADEF somos uma família. Nós não estudamos separadamente. E nada do que é falado no CADEF parte das conclusões do Id Nelson. Nada. Porque o CADEF é causuístico. O CADEF descansa na lógica. Descansa em argumentos ponderáveis. O CADEF descansa na ciência. E o que a ciência não pode provar, nós continuamos desde que tenha moral, desde que tenha sobriedade. Nós prezamos, porque o nosso mestre Allan Kardec nos disse isso, prezamos a ciência, mas se a ciência se deter em algum ponto, nós continuaremos com a ciência espiritual. Por quê? Porque tudo que nos cerca é passível de ser analisado, de ser averiguado, anuído. Mesmo a ciência não provando determinados acontecimentos, podemos concluir que há lógica, coerência, bom senso. Então nós primamos por isso. Por isso que o CADEF não tem achismo, o que eu acho. Alguns, por exemplo, se preocupam muito em apenas
atacar a ciência ou atacar modelos padronizados pela ciência. Atacam, mas fazem uso da ciência o tempo todo. Pessoas que dizem que a ciência é matrix, que a ciência é manipulada, mas ela faz uso do YouTube, ela faz uso do celular, ela faz uso do automóvel, de um meio de locomoção, ela faz uso de uma caneta, ela faz uso da micro-ondas, ela faz uso, por exemplo, do fogão, da geladeira, do sofá para descansar, da cama para dormir. Ela tem uma casa, ela tem roupas, tudo pela ação da ciência. Tudo que nos cerca de concreto é graças ao advento, à conquista científica. Então, como que nós iremos dizer que a ciência, literalmente, é uma matrix? Seria muita ignorância espiritual. Além do que, a religião, todas as religiões são matrix? Todas as religiões são manipuladoras? Algumas de verdade. Mas não é a religião que manipula, mesmo porque a religião é um termo do latim, religare, nos ligar com o Criador, ligar o nosso coração ao Criador. Então a religião tem uma outra conotação. E muitas vezes há, de fato, alguns religiosos manipuladores, mas não religiões manipuladoras. Falar que todas as religiões são manipuladoras é atestar ignorância. Então, por exemplo, nós sabemos que algumas personalidades religiosas querem, de fato, tolher, querem deixar as pessoas na ignorância. Por quê? Porque não tem bases, não tem coerência, não tem lógica, não tem sensatez, apenas defendem interesses próprios, são tendencionistas. São religiões realmente que acabam sendo, digamos assim, escravocratas de consciências imaturas. Mas não só religiões, até canais. Canais, por exemplo, que dizem que são ufólogos, dizem que são... Já pensou, por exemplo, como que alguém pode se senhorear de ufólogo desprezando a ufologia casuística? Veja a insensatez. Aí você já vê que não tem lógica alguma. Desculpem, mas é até engraçado, né? A pessoa se diz ufólogo e despreza a ciência, despreza o Jevaé, assim como despreza as religiões. O budismo, critica o budismo. A pessoa critica o budismo, que é uma das maiores religiões do mundo. Diz que todas as religiões são matrix, que o cristianismo é matrix, uma religião libertadora. Agora, como nós falamos, existem sim membros dessas religiões que são manipuladores, mas é uma outra história. Agora, budismo critica as falanges brancas. Olha o absurdo. Critica, por exemplo, pessoas que criticam, por exemplo, a Seishonoye, que é uma religião, é uma organização, religião no sentido de religare, vejam bem, do religare. Criticam a doutrina espírita, que é uma doutrina que vem propor ao homem a felicidade real, vem propor ao homem o descobrimento de si mesmo. São doutrinas sólidas, pautadas na lógica, no bom senso, na segurança. Vem nos falar dos muitos mundos habitados, conceitos de ufologia. Kardec já estudou isso há séculos atrás. Vemos, por exemplo, nas obras de Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, rastros claros de física quântica. O Siddhartha Gautama é matrix? Um homem que dividiu a história da humanidade? Um anjo, Siddhartha Gautama? O Buda, o iluminado? Buda significa o iluminado, que propôs o caminho do meio, que falou dos desejos do Maya, da grande ilusão, libertar-se da roda de Sansara, que é da escravização das reencarnações. Isso é ilusão? Jesus Cristo, que veio propor amor, que veio propor à humanidade o código da fonte eterna, inextinguível do amor. Isso é matrix? Sócrates, que dividiu a filosofia. Tanto é que temos os conceitos pré-socráticos, antes de Sócrates, e pós-socráticos, depois de Sócrates. Isso também é matrix? Platão, por exemplo, o mundo das ideias, o gênio Platão, Arquimedes, Anaxímenes, Heráclito,
Temos que abrir o olho. Amônio Sacas, um grande neoplatonista. Vemos, por exemplo, ainda alguns do seio católico, Francisco de Assis. São Matrix? Matrix? Então temos que abrir o olho. Matrix, generalizar, dizer que tudo é Matrix é testar uma ignorância total. Então vamos lá. E como que funciona essa história então? Os seres evoluídos, que são os nossos guias, eles podem estar conosco o tempo todo? Eles são os nossos subordinados? Que história é essa, Ednelson? Vamos conversar sobre isso, irmãos? Vamos lá, que maravilha! Sentimos a energia da natureza e isso é muito bom. Estar com Deus não tem preço, né, meus irmãos? Sempre que estamos em paz conosco mesmo, sempre que estamos procurando ajudar, sempre que estamos procurando propalar o bem, a paz nos chega por misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. Muito bom. Então o que acontece, meus irmãos? Nós, antes de reencarnarmos, porque existem os ministérios da reencarnação, que ficam no plano espiritual, nas colônias. Quando você sai do corpo pelo processo do sono, porque você precisa dormir, o seu corpo precisa dormir, mas o seu espírito não. Por quê? Porque o espírito não experimenta fadiga, prostração, canseira. Não, de maneira alguma. O corpo sim, por quê? Porque é uma ação biológica, está sujeito ao desgaste. Já que está sujeito ao desgaste, precisa fazer reparos. E como que faz o reparo? O sono. O sono repara o organismo. Mas o espírito não fica preso ao organismo. O espírito vai para a colônia ou para o umbral. Depende da vibração do espírito. Então, antes de ele reencarnar, ele está na colônia, e lá é feito todo um estudo, como que vai ser o futuro corpo dele, como que ele vai reencarnar, com quem ele vai reencarnar e quem será o anjo guardião dessa pessoa. Mas anjo guardião, espírito protetor, são as mesmas coisas? Não! O gênio Allan Kardec não tem como fugir do lionês, o francês Allan Kardec, que nasceu em 1804. No dia 4 de outubro de 1804, em Paris, em Lyon, o gênio Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi. O gênio Allan Kardec, em seu livro, o primeiro livro, são 5 obras básicas. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, publicado no dia 18 de abril de 1857, na questão 489, Allan Kardec interroga, indaga, interpela os espíritos superiores sobre os anjos guardiões. Então Allan Kardec já perguntou sobre isso, questionou sobre isso em 1857. E a resposta, claro, resposta sóbria, resposta lúcida. Por isso que o Livro dos Espíritos é um livro atualíssimo. Não tem como não ser atualíssimo, porque está além do tempo. Alguém que fale que o Livro dos Espíritos está desatualizado, por exemplo, não conhecem absolutamente nada. É mesmo sobre espiritualidade. É a mesma coisa que dizer que Sócrates está desatualizado, Buda está desatualizado. Buda, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, esses homens são atemporais. Esses homens não estão presos às mudanças. Por isso que o Senhor Jesus disse: o céu e a terra irão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então o Livro dos Espíritos é um livro sóbrio, é um livro muito atual. E Allan Kardec, na questão 489, pergunta então sobre a questão dos anjos guardiões. Então anjo guardião é a mesma coisa que espírito protetor? Não. Anjo guardião é aquele que toma conta de você desde que você nasce, chega ao berço, e desde que você morre, alcança a sepultura. Do berço ao túmulo, ele toma conta de você. Ele cuida de você. É o seu anjo guardião. Ele é insubstituível. Então essa história de que você vai perder o seu anjo guardião para ser substituído por um outro, presta atenção, né? Isso pode ser interessante no mundo do faz de conta, ou do devaneio, ou da ilusão. A realidade é bem outra, não tem sentido isso.
há algum sentido? Sejamos coerentes. Antes de você reencarnar, já foi feito um acordo mútuo. Ele é seu amigo e não é dessa existência. Ele é seu amigo de múltiplas existências. Vocês já vêm progredindo juntos há muitos séculos. Então quem é esse espírito guardião? Muitas vezes você não sabe esse anjo guardião. Você não sabe quem é. Muitas vezes você não sabe nem o nome, mas ele está com você o tempo todo, nunca abandona você. Às vezes temos a sensação de que estamos sozinhos. Conversamos com o nosso anjo guardião e não vem a resposta, mas isso é ilusão. A resposta não chega, muitas vezes porque você está obstruído. É que nem, por exemplo, está um dia lindo aqui, um sol maravilhoso. Eu coloco óculos escuros, eu vejo tudo escuro. Tudo escuro. Basta eu tirar os óculos escuros e a natureza volta a raiar com as suas multicores. O maravilhoso volta a acontecer. Por quê? Porque eu tirei os óculos escuros que obstruíam a minha visão. O mesmo se dá em relação aos óculos escuros mentais. Quando você tira os óculos escuros, que é da prepotência, da inveja, do ciúme, da pequenez, das limitações, das paixões sórdidas, das mazelas, das atitudes malsãs. Quando você tira estes óculos escuros, que apenas nodoam, imaculam a sua alma, o seu ser, quando você os tira da sua visão espiritual, você passa a registrar os alvitres, os conselhos do seu guia espiritual. Ele sempre está com você. E quando você faz silêncio, que você não sabe que caminho tomar, as dificuldades chegaram, tudo parece contrário às suas expectativas, quando você não sabe o que fazer, que passo desferir, você faz silêncio, se conecta com o seu ser, é nesse momento que o seu anjo guardião chega até você e te traz paz, lenitivo e conforto. Muito bem, ele nunca vai abandonar você, jamais, em hipótese alguma. Não há acordo de seres de outros planetas para substituí-lo. Open your eyes, man! Cuidado! Por que eu estou dando esse alerta? Há pessoas que não precisam desse alerta porque já conhecem a espiritualidade. Só que tem pessoas novas chegando. E temos que ter compromissos. Compromissos sérios. Espiritualidade é compromisso. É fácil eu me intitular ufólogo, me intitular, por exemplo, buscador, me intitular contatado, me intitular médium e ficar falando o que eu acho. Aí você vai atrás dos meus argumentos e você não vê nada, absolutamente nada de seguro. Então eu deixo você em maus lençóis. Como que eu vou partir de uma pesquisa dos seus argumentos? Você não deixa nada ali. Ah, mas eu sou contra a doutrina causuística, a ufologia causuística, eu sou contra a ciência Matrix. Meu Deus, não dá, pessoal. Então, amigos novos que estão chegando, abram os olhos, destampem os ouvidos. Jesus Cristo, quem tem olhos de ver, certo? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem os ouvidos de ouvir, ouçam. Quem tem mentes, nós estamos dizendo agora, quem tem mentes de raciocinar, raciocine, man. Então o que acontece? Acontece que eles não vão deixar você em hipótese alguma. E espírito protetor? Espírito protetor, aí você pode ter mais de um. Os espíritos protetores, eles podem chegar até você, podem ter mais de um. Os espíritos estão aqui agora, mandando eu voltar um pouco. Vamos voltar então. Eles querem dizer o seguinte, que nunca nós seremos abandonados pelos nossos... Isso? Tá. Nunca nós seremos abandonados pelos nossos guias, pelos anjos guardiões. Qual é a questão? 500. Questão 500 do Livro dos Espíritos. Nunca seremos abandonados. Está em dúvida sobre esse assunto? Os espíritos que estão aqui do meu lado estão dizendo, questão 500. Olha lá, hein? O pessoal vão pesquisar, porque aqui não tem esse negócio de eu acho, hein? É brincadeira. Se ele está dizendo que é, porque é. Questão 500. 500 dos livros do livro. Eu vou ver essa, né? 500
500, hein, pessoal? Me ajudem depois, senão a gente vai puxar a orelha desse espírito aí. Questão 500. Então, nunca você será abandonado pelo seu espírito protetor. Você nunca será abandonado. Um dia você se libertará deles, mas não na terra. É isso? Para falar isso? Então tá bom. Questão 500. Eu também não sabia disso, eu vou dar uma pesquisada. Sabia, mas eu esqueci, já passei por essa questão, acabei não lembrando agora, a não ser que os espíritos acabam nos orientando. Muito bem, questão 500. Então, nunca nós deixaremos os nossos espíritos protetores ou anjos guardiões enquanto estivermos na Terra encarnados. Ok? Então tá certo. E espíritos protetores, como estávamos dizendo, pode ser mais de um. Aí sim, pode ser mais de um, etc. Mas pode ser de outras instâncias do universo? Pode. Claro, o protetor, o espírito protetor pode. É um amigo, de repente você fez contato de uma outra casa. Porque Jesus disse, mais uma vez, Allan Kardec, o gênio Allan Kardec, no terceiro livro, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1863. Na casa do meu pai, capítulo 3, Jesus Cristo, na casa do meu pai há muitas moradas. Então há muitas moradas no universo. Há muitas moradas no universo, falamos isso no CADEF anterior. Trilhões, quadrilhões de planetas. Então, é claro que você pode ter feito amizades com alguém que reencarnou lá. O vínculo permanece. É um espírito protetor. Isso é muito possível de acontecer, é claro. É uma questão até de lógica. Isso, claro, é possível de acontecer. Sim, muito seguramente, é muito possível. E tem também os espíritos simpatizantes, familiares. Os familiares dos laços consanguíneos ou familiares no sentido da solidariedade. Espíritos que se simpatizam com você e querem ajudar você e estar sempre ao seu lado, lhe amparando, lhe protegendo, lhe envolvendo no bem. Ok, meu amigo? É isso. Esse CADEF é um bate-papo, ok? Você não é obrigado, meu irmão, minha irmã, a acreditar, e nem deve acreditar em tudo o que o Ednelson falou. O Ednelson é passível de muitas falhas, tá? Quer enriquecer o seu conhecimento, meu irmão? Quer mesmo, minha irmã? Pesquise vários assuntos. Não fique só preso ou presa no CADEF, por exemplo. Pesquise outros canais, ufólogos, pesquise argumentos paralelos aos nossos, trace construções intelectuais. Isso vai fazer com que você cresça, isso é saudável. Nós precisamos da diferença, nós precisamos da opinião contrária, da crítica. Isso é muito positivo, porque quando você está aberto ao novo, mesmo a crítica, você cresce, você acaba se expandindo, certo? É isso. Então confie em você, confie nas suas potencialidades do bem. Ah, detalhe, tem um livro, que é o segundo livro de Allan Kardec, é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Certo? Então, no capítulo 24, se você está inseguro que caminho tomar, sinta os espíritos. Os espíritos, tanto encarnado como desencarnado. Será que a pessoa que está falando tem sentido? Sinta. Então, Kardec tratou desse assunto, identidade dos espíritos. Allan Kardec, o gênio Allan Kardec. Isso não é só para espíritas, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importa quem seja. Quer sentir a presença da pessoa? Sinta. É que nem o Papa. Quem que vai criticar o Papa? Esse santo homem, meu Deus do céu? Só se for um desajustado. Nós não somos católicos, mas nós apoiamos esse grande missionário, esse Papa, esse santo Papa da Igreja Católica. Até me arrepia de falar. Nós apoiamos isso, claro. Um homem de luz que vem mudando o destino do catolicismo, que Jesus Cristo ilumine cada vez mais. Esse ser iluminado, o nosso querido Papa. Então você sente, é uma questão de sentir. A pessoa pode enganar você através de palavras, certo? Sem argumentação científica nenhuma, começa a falar, confunde quem está chegando. Mas quer uma alternativa? Quer um antídoto? Um caminho seguro? Livro dos Espíritos fala isso, questão capítulo 24, identidade dos espíritos. Você sente o espírito, porque ninguém consegue enganar seu coração. A sua mente pode ficar um pouco confusa, mas o coração está com dúvida. Feche os olhos e sinta. Você não vai ser enganado jamais. Vamos sempre confiar na vitória do bem.
Nós temos que sempre estar otimistas, alegres, entusiastas. Respeitar todos, até aqueles que pensam diferente de nós, merecem o nosso respeito. Devemos sim, claro, mostrar nossos argumentos contrários, os nossos pontos de vista, é um direito que nós temos. Isso aqui é democracia. Nós não estamos criticando ninguém, não estamos colocando ninguém em xeque, nada disso. Apenas exercendo a nossa função democrática e apenas ajudando aqueles que estão chegando. Essa é a nossa função, certo? É isso. É CADEF. CADEF é sucesso. Sempre será. 12 mil! Oh my gosh! Não acredito. Eu não acredito nisso. I don't believe it, man. Fiquem com Deus, meus queridos. Beijo no coração. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!